Oi, eu sou a Maria e você está no Clube da Alvorada. Bom, gente, hoje no vídeo eu trouxe uma outra análise de uma outra obra literária que eu li recentemente, que eu gostei bastante e quis trazer a análise para o canal. Eu vou comentar um pouco sobre o autor, sobre o livro em si, mas sem dar muito spoiler, porque, eu gostaria de recomendar para vocês lerem, para vocês terem os mesmos sentimentos, talvez de dor, de tristeza, de alegria que eu tive lendo o livro, né? Depois voltarem aqui nos comentários também, se quiserem, para comentar o que acharam, né? Mas bem, o livro em si que eu vou falar é... Deixa eu pegar ele aqui. Nada aconteceu? Ui. Aqui ele está inteiro. Bom, o livro em questão que eu trouxe é A Biblioteca da Meia-Noite. Olha que bonito. Capa brilhosa. Este foi um livro, que vocês recomendaram, que eu fui atrás e eu li. E eu gostei bastante. Foi acima das minhas expectativas sobre o livro e também me surpreendeu bastante. Eu não sabia que ia ter tanta coisa como teve no livro da história, né? Mas então, falando um pouquinho sobre o autor em si do livro, né? Matt Haig. Haig, acho que é assim que fala o nome dele. Eu não li muitas obras dele, acho que essa talvez tenha sido a primeira que eu tenha lido. E se você leu alguma outra e quiser recomendar nos comentários, fiquem à vontade também. Mas eu fui atrás de algumas, pra comentar pra vocês e talvez pra mim também futuramente dar uma olhadinha. Alguns dos livros que ele escreveu também, que eu achei bem interessante, foi A Possessão do Sr. Cave, Como Parar o Tempo e Os Humanos. Isso. Se eu tiver errado, eu vou corrigir depois aqui o título dele certinho. Eu tá passando a imagem deles aqui também pra vocês. Mas eu achei interessante e talvez mais futuramente eu vá atrás para ler também. E também, esse como sendo um dos seus últimos romances, A Biblioteca da Meia-Noite, que teve um sucesso, foi vendida a mais de 4 milhões de exemplares no mundo, então acho que isso revela que o livro realmente é bem bom. Bom, um outro conhecimento que eu queria trazer para vocês também, que eu acho interessante, assim, alguns fatos sobre algumas coisinhas, que quando eu usei a palavra romance literário, antes eu não sabia, mas agora eu sei. Quando eu falava um romance, para mim era um casal, era um livro sobre alguma história de amor, quando a gente fala de filme romântico, essas coisas. Mas também na literatura, o gênero de romance pode ser identificado como uma outra coisa, quando eu falar um livro de romance, tal, sabe? Pode significar também um livro romântico, de amor mesmo, mas também tem um outro significado, que eu fui atrás, mas caso eu esteja errado também, errando alguma coisa, podem falar nos comentários, fiquem à vontade. Vamos lá. Romance não é apenas algo romântico, mas também significa que é um gênero textual que consiste em uma narrativa longa, escrita em prosa com fatos e personagens criados. Então aí dentro dessa parte do romance, são daí divididos os gêneros, as classificações como infanto-juvenil, policial, terror, fantasia, sabe, dentro de tudo isso. Antes eu não sabia, eu confundia um pouquinho, antes de entrar nessa parte de leitura mais, mas como eu achei interessante, quis trazer para vocês também. Bom, indo ao ponto principal do vídeo, eu vou falar agora um pouquinho da minha análise sobre o livro. O livro em si, ele aborda uma questão um pouco delicada, um tema delicado, que é a depressão. Já começa com ele falando um pouquinho sobre ela, na nossa personagem, que ela acaba sofrendo com isso. Ela toma remédio, ela é descrita no livro como uma pessoa que não aguenta mais viver, por conta das escolhas que fez na vida, por conta dos arrependimentos que tem, de como anda a vida dela e do que ela acha a respeito de tudo isso. Até que chega um ponto que realmente ela fala que não faz diferença ela estar ali ou não, Chega num ponto que é um pouco complicado mesmo de se lidar. Que ela vê que para ela não tem mais esperança. Então, a partir desse momento, é que entra a Biblioteca da Meia-Noite. Ela é levada para esse lugar, onde a Biblioteca da Meia-Noite possui os mais diversos livros da vida dela. Mas não do que aconteceu, mas do que poderia ter acontecido. Ou seja, cada um dos livros que tem na biblioteca é uma possibilidade que ela podia ter feito do passado, que acabou gerando uma outra linha do tempo,
Esse livro eu gostei bastante que aborda também o aspecto de linhas temporais, assim, é uma coisa bem divertida lendo, assim. Que, por exemplo, se ela fez a escolha entre no passado ser professora ou ginasta, na Biblioteca da Meia-Noite tem um livro em que ela escolheu ser professora e mostra como seria a vida dela, e um outro que mostraria como ela foi esse ginasta. E assim vai continuando. Ela é apresentada para aquela biblioteca, ela fica um pouco confusa, né? Tem ali seus momentos de devaneio, tipo, o que está acontecendo aqui, né? Onde é que eu tô? Tem um outro ser na biblioteca que também interage com ela, que eu acho muito interessante, eu gosto bastante também dessa outra personagem, que elas têm uma conversa legal. Mas, a princípio, para que serve a Biblioteca da Meia-Noite? Ela pode escolher, se ela quiser, vivenciar cada um daqueles livros como a protagonista da outra história. Né? Ou seja, eu quero entrar ali para ver tal coisa, eu quero entrar ali para ser aquela pessoa. Até ela escolher uma vida que seja perfeita para ela. Pelo menos é dito isso. Mas também tem um porém. Se ela acabar não encontrando nada que tenha a ver com ela, a Biblioteca da Noite vai sumir. Biblioteca da Meia-Noite. Isso. Porque não tem todo o tempo do mundo também. E sem dar muito spoiler, né? Aí a partir daí acontece muita coisa. Ela vai viver as vidas, ela vai descobrir coisas, ela vai começar a sentir outras coisas, outros pensamentos, talvez mude, talvez não mude. É sempre naquele impasse que você fica lendo o livro. Pelo menos eu fiquei naquela, tipo, ai meu Deus, o que ela vai fazer? Não, por quê? Coisas assim. Você fica um pouco triste lendo o livro. Eu posso falar que eu fiquei um pouco triste mesmo também lendo o livro. Porque é um tema delicado e aborda muita coisa. Aborda os sentimentos da personagem, aborda sobre a vida. Eu, depois de ler o livro, comecei a ver um outro aspecto na vida também. Então, eu recomendo muito mesmo esse livro. Também tiveram bastantes partes engraçadas, assim, que você vê, poxa, o que tá acontecendo, sabe? Que nem você lendo pode acreditar, né? Que ela acaba passando também nas outras vidas. Mas, bem, a história a princípio é isso, né? Eu não vou falar muito, pra não dar muito spoiler do livro também. Me segurei, porque eu sei que eu quase não consigo me segurar, porque é muito legal comentar sobre. Terminando então de falar um pouquinho sobre, eu gostaria mesmo que vocês lessem, eu recomendo bastante esse livro. Acho que todo mundo deveria ler, que ele aborda muita coisa importante mesmo, né? Pega lá no fundo aqueles sentimentos que às vezes estão tão entalados, né? Então, pra mim serviu muito também, porque às vezes eu tava tendo alguns pensamentos sobre alguma coisinha, sobre um sentimento, eu li o livro e eu fiquei, nossa, realmente, sabe? Você sente que precisa às vezes fazer alguma coisa assim em relação a mudanças ou a tentar algo novo, né? O livro aborda bastante isso também, de você abordar coisas novas, mas sem medo de errar. Né? Às vezes a gente se arrepende de não ter feito tal coisa, ou às vezes se culpa de ter feito algo, mas é a vida. Né? Tem uma frase do livro que eu gostei muito, que é a seguinte frase: você não precisa entender a vida, você precisa apenas vivê-la. Então eu gostei muito. E eu recomendo pra você que às vezes tá um pouco perdido, tá se sentindo um pouco solitário, não tá muito bem. Tem um livro desse também. Como é um assunto delicado, procurar algum tipo de ajuda profissional também é importante. Mas, no geral, eu espero muito que você e esse tema agrade também, te agrade. Deixe seu like, né? Isso ajuda bastante o canal. Comente também nos comentários, comente livros, séries, filmes, talvez até jogos ou animações, né? Que você queira que eu comente sobre. E segue a gente. Ligue o sininho de notificação também para você saber quando vai chegar um vídeo. Mas a princípio é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e tchau!